3 empregadas em 3 dias, todas demitidas, todas chorando na porta da mansão mais luxuosa de São Paulo. O bilionário Henrique Costa não tinha paciência para a incompetência, ou para a humanidade. Ele demitia como quem troca de canal na TV. E hoje, uma nova vítima entraria por aquela porta. Mas dessa vez, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que nem ele, nem ninguém naquela mansão poderia imaginar. A campainha tocou às 7 da manhã em ponto. Dona Glória, a governanta de cabelos grisalhos, abriu a porta com um suspiro cansado. Lá estava ela, jovem, negra, olhos apreensivos segurando uma bolsa surrada. Dandara tinha 25 anos e parecia estar carregando o mundo nas costas. Você é a nova? Dona Glória perguntou sem emoção na voz. Sim, senhora. Dandara Santos. Vim para a vaga de empregada doméstica. A governanta olhou para ela de cima a baixo. Mais uma cordeirinha indo para o matadouro. Entre. Mas um conselho. Não leve nada para o coração. Ele não presta. E se conseguir durar até o almoço, já vai ser um recorde. Dandara engoliu seco. Precisava daquele emprego. Sua mãe estava doente, as contas atrasando, o aluguel vencido. Não havia escolha. Ela entrou. A mansão era grande, piso de mármore, lustres de cristal, quadros nas paredes. Mas havia algo estranho no ar, um silêncio pesado. Ele está na sala de estar. Vai se apresentar agora. Dona Glória apontou para um corredor. Dandara respirou fundo. Suas mãos suavam. Caminhou pelo corredor até uma sala enorme, com janelas do chão ao teto. E lá, de costas para ela, estava um homem numa cadeira de rodas elétrica. Cabelos escuros bem cortados, ombros largos, roupas caras. Ele olhava pela janela sem se virar. Senhor Costa, bom dia. Eu sou... Você está atrasada. A voz dele era fria como gelo. Dandara olhou para o relógio. 7:05. Senhor, eu cheguei às 7, como combinado. 7 significa 7, não 7:05. Já começou mal. Ele finalmente girou a cadeira. 40 anos. Rosto bonito, mas marcado por uma amargura profunda. Olhos escuros que pareciam te atravessar. Qual seu nome? Dandara Santos, senhor. Dandara. Ele repetiu com escárnio. Nome diferente. Estranho. Seja como for, suas funções são simples. Limpeza geral da casa, organização dos cômodos, servir refeições e, principalmente, não me aborrecer. Consegue fazer isso? Sim, senhor. Duvido. Ele pegou uma lista numa mesa ao lado. Comece pela biblioteca. Quero todos os livros reorganizados por ordem alfabética de autor e tire o pó de cada um. Cada um, entendeu? São 462 livros. Você tem até às 13 horas. Dandara sentiu o estômago apertar. Aquilo era impossível. Senhor, eu posso começar hoje e terminar 13 horas, ou pode ir embora agora. Ele deu as costas novamente. Ela cerrou os punhos. Precisava daquele emprego. Vou começar agora, senhor. Henrique sorriu de canto. Mais uma que ia quebrar. Mais uma que ia chorar. Ele gostava daquilo. Desde o acidente 2 anos atrás, desde que acordou sem poder andar, desde que sua noiva o deixou dizendo que não assinara contrato para cuidar de um homem numa cadeira de rodas, ele descobriu que fazer os outros sofrerem era a única coisa que ainda o fazia sentir algo. As horas passaram. Dandara trabalhava freneticamente na biblioteca. Subia e descia a escada. Pegava livro por livro. Limpava, organizava. Suas mãos ardiam. Suas pernas doíam, mas ela não parava. Não podia parar. 12:40. Henrique entrou na biblioteca. Ela ainda estava lá, suando, exausta, mas trabalhando. Faltam 20 minutos. Ele anunciou. Eu sei, senhor. Dandara nem olhou. Continuou. Ele ficou ali, observando, esperando ela quebrar, mas não veio. 13 horas. Ela desceu da escada, ofegante. Terminei, senhor. Henrique olhou ao redor. Todos os livros organizados, impecáveis, sem um grão de poeira. A sala de jantar precisa ser limpa. Cristais todos lavados à mão, para já. Ele saiu sem olhar para trás. Dandara se apoiou na estante. As pernas tremiam.
Mas ela não ia desistir. O dia continuou assim. Tarefa impossível após tarefa impossível. Ele inventava ordens absurdas, queria tudo refeito, criticava cada detalhe. Do canto da sala, uma mulher de uns 35 anos observava tudo com um sorriso satisfeito. Cristina, funcionária antiga da casa. Ela tinha sido próxima de Camila, a ex-noiva de Henrique, e odiava ver qualquer empregada nova tentando se destacar. Mais uma que vai cair. Cristina murmurou para Roberto, o motorista. 19 horas. Henrique estava no escritório quando Dona Glória entrou. Ela ainda está aqui, a governanta disse. Como? A menina, Dandara. Ela ainda está trabalhando. Já terminou tudo que o senhor mandou. Agora está limpando a cozinha. Nem pediu. Henrique cerrou o maxilar. Mande ela embora. Já deu por hoje. Dona Glória hesitou. Senhor, por que o senhor faz isso? Por que trata elas assim? Porque eu posso, ele disse simplesmente. E porque ninguém presta. Todas desistem, como a Camila desistiu de mim. A governanta suspirou e saiu. Minutos depois, Dandara passou pelo escritório indo embora. Ele a observou pela porta entreaberta. Ela mancava de cansaço, mas havia algo na postura dela. Dignidade. Ela não parecia quebrada. E isso o incomodou profundamente. Na saída, Dona Glória alcançou Dandara. Menina, você é louca ou corajosa? Só preciso do emprego, Dona Glória. Ninguém dura mais de 3 dias aqui. Ele é implacável desde o acidente. Então vou tentar durar 4. Dandara sorriu fraco e foi embora na noite. Henrique ficou no escritório, sozinho, olhando pela janela da sua prisão dourada. Aquela garota era diferente, e ele odiava coisas diferentes, porque coisas diferentes faziam ele se lembrar de quando era diferente também. De quando era feliz, e ele não queria se lembrar. Amanhã seria pior para ela, muito pior. Ele ia garantir isso. Dandara acordou às 5 da manhã. O corpo doía inteiro, os pés inchados, as mãos com bolhas de tanto esfregar e limpar. Ela olhou para o teto do quarto minúsculo que dividia com a mãe. Podia desistir, podia procurar outro emprego, mas não havia outro emprego. Não com aquele salário, não tão rápido. Levantou, tomou banho frio, colocou o uniforme simples, olhou para a mãe dormindo. Dona Maria estava pálida, a tosse tinha piorado, precisava de remédios caros. Eu vou conseguir, mãe, eu prometo. Dandara sussurrou e saiu. 6h50 da manhã. Ela tocou a campainha da mansão. Dona Glória abriu com cara de surpresa. Você voltou? Voltei, Dona Glória. Deus te ajude, menina. A governanta balançou a cabeça. Henrique já estava acordado. Ele nunca dormia direito. As dores fantasmas nas pernas. As memórias do acidente. A cadeira de rodas que o lembrava a cada segundo que ele não era mais o homem que foi. Ele tomou o café amargo, observando o jardim pela janela. E então viu Dandara chegando. No horário. De novo. Algo nele se irritou. Ela deveria ter desistido. Mande ela vir aqui. Ele disse para Dona Glória pelo interfone. Dandara entrou na sala de jantar. Henrique estava sentado à cabeceira de uma mesa enorme, sozinho. Bom dia, senhor Costa. Ele nem olhou. Hoje você vai limpar todas as janelas da casa. Por dentro e por fora. São 63 janelas. Quero que brilhem como diamante. E depois vai lavar todas as roupas de cama, à mão. A máquina está quebrada. A máquina está quebrada, senhor? Está. Algum problema? Ele finalmente olhou para ela, aqueles olhos frios a desafiando. Dandara sabia que ele estava mentindo, mas não ia discutir. Nenhum problema, senhor. Vou começar agora. E Dandara? Ele chamou quando ela ia sair. Sim, senhor. Se eu ver uma marca, um risco, uma gota de água mal seca, você está despedida. Entendeu? Entendeu, senhor. As horas passaram como tortura. Dandara subia e descia escadas com balde e panos. Limpava cada vidro com cuidado. O sol batia forte. Ela suava, mas continuava. No meio da manhã, enquanto limpava as janelas da sala, Henrique passou e parou. Está muito lento. Dessa forma você não termina hoje. Estou fazendo o melhor que posso, senhor.
Seu melhor é patético. Ele se aproximou. Inspecionou o vidro que ela acabara de limpar. Passou o dedo. Viu, marca, refaça. Dandara olhou. Não havia marca nenhuma. Mas ela não disse nada. Pegou o pano e limpou novamente. Henrique ficou ali, observando, esperando ela explodir, esperando ela gritar, mas ela não fez nada, só limpou, e aquilo o irritou ainda mais. Você não tem brio, não tem orgulho. Como aguenta ser tratada assim? Ele disse de repente. Dandara parou, olhou para ele. Eu tenho orgulho, senhor. Orgulho de trabalhar, orgulho de sustentar minha família. O senhor pode me humilhar o quanto quiser, mas não pode tirar isso de mim. Henrique ficou em silêncio. Aquelas palavras o atingiram de um jeito que ele não esperava. Ele girou a cadeira e saiu sem dizer nada. Na cozinha, os outros empregados cochichavam. Ela é forte demais. Ninguém aguenta ele desse jeito, disse Roberto, o motorista. Coitada. Ela não sabe que ele só piora. No segundo dia é quando ele realmente mostra quem é. Dona Glória balançou a cabeça. À tarde, Dandara estava no tanque lavando as roupas de cama. As mãos ardiam na água fria. Henrique apareceu de repente. Quanto você ganha na sua casa? Para que você precisa desse emprego tão desesperadamente? Ele perguntou. Dandara continuou lavando. Preciso ajudar minha mãe nas contas, senhor. Ela está doente. Doente de quê? Problema no pulmão. Precisa de tratamento. Henrique ficou em silêncio por um momento. E eu sou o banco, não é? O bilionário que tem que salvar todo mundo. Dandara parou de lavar. Olhou para ele. Eu não pedi nada para o senhor. Só pedi trabalho e eu trabalho. O senhor paga, eu faço. É justo. Justo? Ele se aproximou mais. Nada é justo. A vida não é justa. Se fosse justa, eu não estaria nessa cadeira. Se fosse justa, eu ainda teria minha vida, minha noiva, meu futuro. Cristina passou pelo corredor e parou para escutar. Sempre fazia isso. Gostava de ver Henrique humilhando as empregadas novas. Lembrava dos velhos tempos, quando Camila estava lá e tudo era melhor. Dandara viu algo diferente nele por um segundo. Dor. Dor real. Mas ela não disse nada. Termina logo isso. E depois limpa o salão de festas. Está fechado há 2 anos. Deve estar cheio de poeira. Ele saiu. O salão de festas era enorme. Piso de madeira nobre. Paredes com espelhos. Um piano de cauda no canto. Tudo coberto de poeira e lençóis brancos. Dandara começou a tirar os lençóis. E então viu as fotos na parede. Henrique, mais jovem, sorrindo, em pé, ao lado de uma mulher loira deslumbrante. Fotos de festas, de viagens, de felicidade. Uma vida completamente diferente. Curioso é pecado. A voz de Henrique veio da porta. Dandara se virou assustada. Desculpa, senhor. Eu só estava olhando minha vida passada. O homem que eu era, antes do acidente. Ele entrou no salão. Eu dava festas aqui, dezenas de pessoas, música, dança, risadas. Agora é só um túmulo. O senhor pode voltar a fazer festas, senhor. Ele olhou para ela com amargura. Fazer festas? Assim? Para todo mundo ter pena de mim? Para me olharem com aquela cara? Não, obrigado. As pessoas não... Você não sabe de nada. Ele explodiu. Você não sabe como é acordar e não sentir suas pernas. Como é ser abandonado por quem você amava porque você não serve mais para nada. Como é ver tudo que você era virar cinza. Dandara ficou em silêncio. Deixou ele desabafar. Camila, minha noiva, ela disse que não casou comigo para ser enfermeira, que o acordo era outro, que ela merecia alguém que ainda pudesse caminhar ao lado dela. 3 meses depois do acidente, ela foi embora. Levou as joias que eu dei e me deixou aqui, nessa cadeira, nessa prisão. Ele passou a mão pelo rosto. Então, sim, eu trato vocês mal, porque eu posso. Porque é a única coisa que ainda me faz sentir que tenho algum controle. Satisfeita? Dandara respirou fundo. Não, senhor. Não estou satisfeita, porque o senhor está deixando ela vencer. Henrique olhou para ela atônito. O quê? Essa Camila. Ela te quebrou.
e o senhor está deixando. O senhor está vivendo preso, mas a prisão não é a cadeira. É o senhor mesmo que construiu. O senhor está se punindo e punindo todo mundo em volta. Como você ousa? Eu sei o que é dor, senhor. Dandara o interrompeu. Eu sei o que é perder. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. De repente, infarto. Minha mãe entrou em depressão. Eu tive que largar escola, largar tudo, trabalhar. E sabe o que eu aprendi? Que a gente pode escolher, ficar na dor ou seguir em frente. O senhor tem dinheiro, tem casa, tem tudo, mas escolheu ficar preso na dor. Eu não tenho nada, mas escolhi seguir. Cristina, que escutava do corredor, revirou os olhos. Essa aí vai durar menos que as outras. Ela pensou. Henrique ficou paralisado. Ninguém nunca tinha falado assim com ele. Ninguém nunca tinha tido coragem. Saia, ele disse baixo. Senhor, saia, ele gritou. Dandara saiu do salão, o coração batendo forte. Tinha ido longe demais, ia ser demitida, mas ela tinha que dizer, tinha que. Henrique ficou sozinho no salão, olhando as fotos, olhando o piano, olhando sua vida morta. E pela primeira vez em 2 anos ele se perguntou, será que ela tinha razão? Naquela noite, Dandara foi embora em silêncio. Henrique não apareceu mais, mas ela sabia. Amanhã seria o fim. Amanhã ele ia demiti-la. Pelo menos ela tinha dito a verdade. Às vezes a verdade era a única dignidade que restava. Dandara não dormiu naquela noite. Ficou olhando o teto pensando nas palavras que disse. Pensando na cara de Henrique. Ele ia demiti-la. Tinha certeza. Mas mesmo assim, ela levantou às 5 da manhã. Se vestiu e foi. Porque desistir não estava nas suas opções. 6h50. A campainha. Dona Glória abriu a porta e arregalou os olhos. Menina, você tem morte contratada? Depois de ontem? Ele te contou? Não precisa. A gente escutou os gritos. Vai embora enquanto é tempo. Não posso, Dona Glória. Dandara entrou. Mas hoje estava diferente. Henrique não apareceu. Nenhuma ordem absurda. Nenhuma humilhação. Dona Glória apenas disse para ela fazer a limpeza de rotina. Dandara trabalhou em silêncio, nervosa, esperando a guilhotina cair. Cristina apareceu na cozinha. Ela ainda está aqui? Impressionante, mas não vai durar. Nenhuma dura. Cristina, deixa a menina em paz. Dona Glória repreendeu. Eu não faço nada, só observo. Ela sorriu e saiu. 10 da manhã. Um carro de luxo parou na frente da mansão. Uma mulher elegante de uns 60 anos saiu, cabelos pretos com alguns fios brancos. Postura de quem sempre teve dinheiro, mas nunca perdeu a classe. Óculos escuros, bolsa cara. Dona Helena chegou. Roberto, o motorista, anunciou. Dandara estava limpando o hall quando a mulher entrou. Ela olhou para Dandara e sorriu de leve. Um sorriso triste. Você é nova aqui. Sim, senhora. Dandara Santos. Quanto tempo você está trabalhando para meu filho? 3 dias, senhora. Dona Helena soltou uma risada sem humor. 3 dias? Meu Deus, você deve ser forte. Henrique apareceu da biblioteca. Ao ver a mãe, sua expressão endureceu. Mãe, não sabia que viria hoje, porque se soubesse, inventaria alguma desculpa. Ela tirou os óculos. Precisamos conversar. Não tenho tempo. Henrique Costa, eu sou sua mãe. E você vai me dar tempo. A voz dela era firme, amorosa, mas firme. Ele cerrou o maxilar. Biblioteca. 5 minutos. Eles entraram. Dandara continuou limpando, mas mesmo sem querer, escutava a conversa acalorada. Você não pode continuar assim, filho. Assim como, mãe. Na cadeira, não tenho escolha. Assim amargo, assim cruel. Você está destruindo a si mesmo. Eu já estou destruído, desde o acidente, desde que Camila era uma interesseira. Ela nunca te amou. E graças a Deus ela foi embora antes do casamento. Ela me amava quando eu andava. Não, Henrique. Ela amava seu dinheiro. Ela amava a ideia de ser a esposa do herdeiro. Mas nunca amou você, o verdadeiro você. E agora você está usando isso como desculpa para ser horrível com todo mundo.
Silêncio pesado. Dandara parou de limpar. Quantas empregadas você demitiu esse ano? Dona Helena continuou. 20, 30. Você as trata como lixo. Você humilha. Você grita. Isso não é meu filho. O Henrique que eu criei não era assim. Esse Henrique morreu no acidente. Mentira! Ele está aí, escondido, com medo, mas está vivo. A voz dela quebrou. E eu preciso dele de volta. Porque essa versão de você, essa versão está me matando, filho. Dandara sentiu um aperto no peito. Ela conhecia aquela dor. A dor de uma mãe vendo o filho se perder. A porta da biblioteca se abriu. Dona Helena saiu com os olhos marejados. Viu Dandara ali. Parou. Você, Dandara, venha aqui. Dandara se aproximou nervosa. Sim, senhora. Quantas vezes meu filho te humilhou nesses 3 dias? Dandara hesitou. Olhou para Henrique que estava na porta da biblioteca observando. Responda honestamente. Ele não vai te demitir. Eu garanto, Dona Helena disse. Muitas vezes, senhora. E por que você não foi embora? Porque eu preciso do emprego. Minha mãe está doente. Eu preciso ajudar nas contas. Dona Helena olhou para o filho. Viu? Ela tem os mesmos problemas que todo mundo. Mas ela tem dignidade. Ela aguenta, porque ela é forte. Mais forte que você está sendo agora. Henrique desviou o olhar. Dona Helena voltou para Dandara. Você dança? A pergunta pegou Dandara de surpresa. Eu já dancei, senhora. Na igreja, na escola, mas nada profissional. Mostre. Mãe, o que você... Henrique começou. Quieto. Mostre, Dandara. Dance algo. Agora. Dandara ficou vermelha. Mas, senhora, eu estou trabalhando. Eu não... Por favor. Dona Helena insistiu. Havia algo no olhar dela. Uma esperança desesperada. Dandara respirou fundo. Olhou ao redor. Não tinha música. Mas ela não precisava. Fechou os olhos. E começou a se mover. Nada muito elaborado. Apenas movimentos naturais. Seu corpo se lembrando de tempos em que ela tinha tempo para dançar, para sonhar. Era simples, mas era genuíno. Vinha da alma. Henrique ficou paralisado olhando. Havia algo naquela dança. Algo puro. Algo que ele não via há muito tempo. Liberdade. Dandara parou, envergonhada. Desculpa, eu não sou boa nisso. Você é linda dançando. Dona Helena disse com lágrimas nos olhos. Absolutamente linda. Henrique continuou em silêncio, mas algo havia mexido dentro dele. Algo que ele tentou sufocar imediatamente. Mãe, isso não tem sentido. O que você quer? Ele disse ríspido. Eu quero meu filho de volta. E para isso eu vou fazer algo que deveria ter feito há tempos. Ela pegou o celular. Vou organizar o evento beneficente anual aqui. Na mansão, daqui 2 semanas. Não, nada de eventos, nada de gente aqui. Não é opção, Henrique. É obrigação. Você é o presidente da Fundação da Família. O evento acontece todo ano. Você cancelou nos últimos 2 anos. Mas esse ano vai acontecer, querendo ou não. Mãe, e mais. Ela olhou para Dandara. Dandara vai dançar no evento. Dandara arregalou os olhos. O quê? Não, senhora, eu não posso... Claro que pode. Você tem talento natural e vai ser lindo. Mãe, você enlouqueceu? Uma empregada dançando num evento beneficente? Henrique riu sem humor. Uma pessoa dançando. Uma mulher com talento. E você vai aceitar. Porque se você demiti-la antes do evento, eu corto sua mesada. Mesada? Eu sou adulto, sou o presidente da empresa que eu ainda tenho 40% e posso muito bem reunir o conselho e propor sua destituição por comportamento inadequado. Quer testar? Henrique ficou vermelho de raiva, mas ele sabia. A mãe não estava blefando. Ótimo! Dona Helena sorriu. Está decidido. 2 semanas. Dandara, você vai precisar de um vestido. Eu providencio. E você, Henrique, vai tratar essa menina com respeito. Porque se eu souber que você a humilhou mais uma vez, você vai ter problemas comigo. Entendeu? Ela beijou a bochecha do filho. Eu te amo, mas preciso te dar esse empurrão. Você vai me agradecer um dia.
Dona Helena saiu deixando um silêncio constrangedor. Henrique olhou para Dandara com raiva. Isso é sua culpa. Senhor, eu não pedi nada disso. Você vai dançar nesse evento ridículo, vai fazer papel de palhaça, e quando for um desastre, eu vou rir. Entendeu? Dandara sentiu raiva subir. Por que o senhor é assim? Por que odeia tanto ver alguém tentar? Porque tentar não adianta nada. Ele explodiu. Eu tentei andar de novo, tentei fisioterapia, tentei tudo e não funcionou. Tentar é uma mentira que vendem pra gente se sentir melhor. Ou talvez o senhor tenha desistido cedo demais. Dandara disse baixo. Henrique ficou sem palavras. Ela tinha feito de novo. Tinha tocado na ferida. Saia da minha frente. Ele disse e foi embora rodando a cadeira com força. Dandara ficou ali, tremendo. Em 2 semanas ela teria que dançar na frente de pessoas ricas, importantes. Ela que nunca tinha tido uma aula sequer de dança profissional. Dona Glória apareceu. Menina, você meteu os pés pelas mãos agora. Eu sei. Mas sabe de uma coisa? Eu torço por você. Alguém precisa sacudir esse menino. E parece que você é a única que tem coragem. Dandara sorriu fraco. Coragem ou insanidade? Ainda não decidi qual. As duas riram. Mas por dentro, Dandara estava apavorada. Como ela ia fazer aquilo? Como? Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Henrique não gritava mais, não humilhava abertamente, mas o desprezo estava em cada olhar, em cada palavra seca, em cada sorriso de escárnio quando via Dandara passando. Ele sabia que ela estava apavorada, e isso o satisfazia. Dandara trabalhava durante o dia, e à noite, depois que todos dormiam, ela ia escondida para o salão de festas. Ligava o som baixinho e tentava dançar. Tentava lembrar dos movimentos da igreja, das festas da escola, mas era diferente. Aquilo não era uma apresentação de escola. Era um evento com gente rica, importante, gente que ia julgá-la. Ela caía, tropeçava, esquecia os passos e recomeçava. Sempre recomeçava. Na primeira semana, Dona Helena voltou com uma sacola. Trouxe o vestido. Quer ver? Dandara abriu a sacola com mãos trêmulas. Era lindo, vermelho profundo, tecido leve que fluía como água, alças finas, elegante, mas não exagerado. Senhora, isso deve ter custado uma fortuna. É um presente de mãe para você, porque sua mãe não pode estar aqui para te dar. Dona Helena sorriu. Como ela está? Um pouco melhor, senhora. Os remédios estão ajudando. Fico feliz. Você é uma boa filha, Dandara. Sua mãe tem sorte. Dandara abraçou a sacola contra o peito. Pela primeira vez em dias, ela sentiu esperança. Mas a esperança durou pouco. Henrique passou pelo corredor e viu a sacola. Deixa eu adivinhar. O uniforme de palhaça chegou. Henrique! Dona Helena o repreendeu. O quê? Estou sendo realista. Ela vai subir lá, vai dançar mal, vai passar vergonha. E todo mundo vai fingir que gostou porque tem pena. É assim que funciona nesses eventos. Dandara sentiu o rosto queimar. O senhor tem razão. Eu provavelmente vou dançar mal, porque eu nunca tive dinheiro para aula, nunca tive oportunidade. Mas eu vou tentar, porque é isso que pessoas como eu fazem. A gente tenta. Mesmo quando pessoas como o senhor dizem que é impossível. Ela subiu para o quarto de empregada sem esperar resposta. Dona Helena olhou para o filho. Você tem orgulho disso? De destruir a autoestima de uma menina? Eu estou sendo honesto. Alguém tem que ser. Não, filho, você está sendo cruel. E sabe por quê? Porque ela te lembra do que você perdeu. Coragem, esperança, vontade de tentar. Ela balançou a cabeça e foi embora. Henrique ficou sozinho no corredor, as palavras da mãe ecoando. Ele odiava quando ela tinha razão. Os dias passaram, o evento se aproximava, a mansão estava sendo preparada, decoradores entravam e saíam, flores, luzes, mesas, tudo voltando a ter vida. Cristina estava adorando. Finalmente, a mansão tinha movimento de novo.
E ela, como funcionária mais antiga depois de Dona Glória, estava supervisionando os técnicos de som e luz. Sentia-se importante, no controle. Você vai fazer a checagem do equipamento antes do evento? Roberto perguntou. Claro, tudo vai estar perfeito. Cristina sorriu, mas por dentro já sabia o que ia fazer. E Henrique odiava cada segundo daquilo. Uma noite, ele não conseguia dormir. Eram 2 da manhã. Decidiu ir para a biblioteca. Mas ao passar pelo salão de festas, viu uma luz acesa e música baixa. Ele parou. Observou pela porta entreaberta. Dandara estava lá, descalça, vestido simples, dançando sozinha no salão vazio. Ela tentava um giro, errava, tentava de novo, caía, levantava, recomeçava. Henrique ficou ali, observando. Havia algo naquilo, na teimosia dela, na forma como ela não desistia mesmo errando, mesmo sozinha, mesmo sem plateia. Ela dançava porque queria, não porque tinha que provar algo. Quando foi a última vez que ele fez algo assim? Algo por puro desejo, por prazer? Ele não conseguia lembrar. Dandara fez um movimento bonito, fluido, e sorriu, orgulhosa de si mesma. E naquele momento, Henrique sentiu algo estranho, algo que ele não sentia há muito tempo: inveja. Ele invejava aquela liberdade, aquela capacidade de se alegrar com pequenas vitórias, aquela vida que ela ainda tinha dentro dela apesar de tudo. Ele voltou para o quarto sem fazer barulho, mas não conseguiu dormir. No dia seguinte, Dona Glória preparava o almoço quando Henrique entrou na cozinha. Ela treina todas as noites? Ele perguntou. Dona Glória se assustou. Quem, senhor? Dandara. Ela treina de madrugada? A governanta hesitou. Treina, senhor. A menina mal dorme. Trabalha o dia inteiro e treina de noite. Está se matando. Por quê? Por que se matar por algo que nem é obrigação dela? Porque ela não quer decepcionar sua mãe e porque ela não quer que o senhor tenha razão sobre ela. Henrique ficou em silêncio. Saiu da cozinha. Faltavam 3 dias para o evento. A tensão na mansão estava insuportável. Dandara estava exausta. Olheiras profundas, mãos tremendo de cansaço. Mas continuava. Henrique a observava de longe. E quanto mais observava, mais algo dentro dele se mexia. Algo incômodo, algo que ele tentava ignorar, mas não conseguia. Culpa. Ele estava sendo cruel com alguém que só estava tentando sobreviver. Alguém que não tinha feito nada além de trabalhar, de resistir, de ter esperança. 2 noites antes do evento, Dandara estava no salão treinando quando tropeçou e caiu. Bateu o joelho com força no chão. Ela segurou o grito, levantou, tentou dançar de novo, mas a perna não aguentou. Ela caiu novamente e finalmente desabou. Sentou no chão e chorou. Chorou de cansaço, de dor, de medo. Eu não vou conseguir. Ela sussurrou para o salão vazio. Eu não sou boa o suficiente. Não com esse joelho machucado. A voz de Henrique veio da porta. Dandara se assustou. Limpou as lágrimas rapidamente. Senhor, eu não sabia que... Fica quieta. Ele entrou no salão. Aproximou a cadeira. Deixa eu ver. Não precisa, senhor. Eu disse para deixar eu ver. Ele pegou uma bolsa de gelo que tinha trazido. Eu vivi 2 anos com médicos e fisioterapeutas. Sei reconhecer um machucado quando vejo. Ele colocou o gelo no joelho dela com cuidado. Dandara ficou tensa. Era a primeira vez que ele a tocava. E era gentil. Por que você faz isso? Henrique perguntou baixo. Por que se tortura tanto? Porque eu preciso. Precisa provar o quê? Para quem? Dandara olhou para ele. Para mim mesma. Que eu posso ser mais que uma empregada. Mais que alguém invisível. Mesmo que seja só uma noite, uma dança. Eu quero provar que eu existo. Henrique sentiu as palavras o atingirem no peito. Ele conhecia aquele sentimento. De querer provar. De querer existir. Ele só tinha esquecido. Você treina errado. Ele disse de repente. O quê? Seus movimentos. Você força demais. Dança não é força, é fluidez. Olha,
Ele moveu os braços da cadeira demonstrando. Você faz assim, duro, tenso. Tem que ser assim, solto, natural. Dandara observou. Como o senhor sabe disso? Eu dançava antes do acidente, não profissionalmente, mas dançava bem, em todas as festas, com Camila. Era uma das coisas que eu mais amava. Ele desviou o olhar. Mais uma coisa que a cadeira me tirou. Eles ficaram em silêncio. O senhor pode me ajudar, Dandara disse de repente. A escolher a música, pelo menos. O senhor tem bom gosto. Eu não sei o que escolher. Henrique ia recusar, mas algo nele cedeu. Amanhã, à noite, venha aqui. Vou te ajudar com a música. Dandara sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada, senhor. Não me agradeça ainda. Se for um desastre, a culpa é sua. Ele disse, mas sem a crueldade de antes. Ele saiu do salão. E pela primeira vez em 2 anos, Henrique Costa teve vontade de acordar no dia seguinte, porque tinha algo para fazer, alguém para ajudar. E isso fazia ele se sentir um pouco menos morto por dentro. O dia chegou, a mansão estava irreconhecível, luzes douradas por toda parte. Flores brancas e vermelhas em cada canto, mesas elegantes no jardim, garçons de uniforme circulando, carros de luxo chegando um atrás do outro. Dandara observava tudo da janela do quarto de empregada. O vestido pendurado atrás dela, o coração batendo tão forte que doía. Em algumas horas ela ia dançar, na frente de toda aquela gente, gente importante, rica, gente que nunca olharia 2 vezes para ela na rua. Você está bem, menina? Dona Glória apareceu. Estou só nervosa. Você vai arrasar. Eu sei. A governanta sorriu e foi embora. Dandara voltou para o quarto. Tinha um plano. Se não tivesse música, ela criaria a sua própria. Lá embaixo, Henrique estava no escritório, vestido impecável, terno preto, gravata cinza, cabelos penteados. Ele olhava pela janela, vendo os convidados chegarem. Sua mãe tinha convidado mais de 200 pessoas, empresários, políticos, gente da alta sociedade. Todos vinham ver o herdeiro recluso, o bilionário cadeirante que sumiu do mundo. Ele odiava cada segundo daquilo. Filho, está pronto? Dona Helena entrou radiante, vestido longo dourado, joias discretas, mas caras. Não, ótimo, porque ninguém nunca está pronto para essas coisas, mas a gente faz mesmo assim. Ela ajeitou a gravata dele. Você está lindo. Continua sendo o homem mais bonito da festa, cadeira ou não. Mãe, não comece. Eu termino sim, porque você precisa ouvir. A cadeira não te define, nunca definiu. Quem te define é o que você faz. E hoje você vai fazer algo importante. Vai aparecer, vai mostrar que continua vivo. E se eu não quiser mais estar vivo? Ele disse baixo. Dona Helena segurou o rosto do filho, lágrimas nos olhos. Então eu vou querer por você, até você querer de novo. Tudo bem? Ele assentiu. Sem palavras, 8 da noite. A festa estava no auge. Música suave, conversas elegantes, risos falsos, copos de champanhe. Henrique estava no centro do salão principal. Pessoas se aproximavam, cumprimentavam. Diziam como estava bem, como tinham saudades, mentiras educadas. Ele respondia no automático, sorriso falso, agradecimentos vazios. Por dentro, queria estar em qualquer lugar menos ali. Henrique, que alegria te ver! Um homem de uns 50 anos se aproximou. Barriga de chope, sorriso exagerado. Faz quanto tempo? 2 anos. 2 anos e 3 meses. Henrique respondeu seco. Puxa vida! E como você está? Quer dizer, fisicamente? Melhorando? Continuo na cadeira, se é isso que quer saber. O homem ficou sem graça. Ah, claro! Mas tratamentos novos, terapias? Não. Entendo. Pausa constrangedora. Bem, se precisar de alguma coisa, estamos aí, viu? Mentira. Todos ali eram mentirosos. Vinham por obrigação, por aparência. Ninguém realmente se importava. 9 horas. Dona Helena subiu no pequeno palco montado no salão. Pegou o microfone.
Boa noite a todos. Que alegria ter vocês aqui nessa noite tão especial. Como todos sabem, essa é a 20ª edição do nosso evento beneficente anual. E esse ano estamos arrecadando fundos para o Hospital Infantil Santa Clara. Aplausos educados. Mas antes de começarmos o leilão, temos uma surpresa especial, uma apresentação linda, uma dança. Ela sorriu. E quem vai dançar para nós hoje é uma jovem talentosa que descobri por acaso aqui na mansão. Por favor, recebam Dandara Santos. Henrique congelou. Era agora, o momento da verdade. Ele olhou para o palco vazio, esperando ela aparecer. Parte dele torcendo para que ela não viesse, que tivesse fugido, que tivesse desistido. Porque se ela subisse ali e falhasse, ele ia ter que ver, ia ter que engolir a culpa de ter dito que ela não era boa o suficiente. Os segundos passaram. A música não começava. Murmúrios começaram na plateia. Onde está a música? Alguém sussurrou. Problema técnico? Cristina estava nos bastidores com um sorriso discreto. Missão cumprida. Henrique franziu a testa. Algo estava errado. Ele olhou para os técnicos. Eles pareciam confusos. E então, Dandara entrou no palco, sem música. Apenas ela. O salão inteiro ficou em silêncio. Ela estava deslumbrante. O vestido vermelho fluía com cada movimento. Cabelos soltos em cachos naturais. Maquiagem simples, mas perfeita. Pés descalços no chão de madeira. Dandara caminhou até o centro. Olhou para a plateia e sorriu. Então fez algo que ninguém esperava. Começou a bater palmas, devagar, ritmado. Pam, pam, pam. A plateia ficou confusa, mas algumas pessoas começaram a acompanhar. Pam, pam, pam. Mais pessoas bateram palmas. O ritmo cresceu, encheu o salão e Dandara começou a dançar. Sem música, só com o ritmo das palmas, das suas próprias batidas de pé no chão, do som do seu corpo em movimento. Era cru, era primitivo, era absolutamente lindo. Ela transformou sabotagem em arte, improvisou, criou, mostrou que dança não precisa de produção, precisa de alma. Henrique assistia de boca aberta. Ela tinha virado o jogo, tinha transformado um desastre em triunfo. Depois de 10 segundos de improviso puro, a música finalmente começou. Alguém nos bastidores, Roberto, com remorso, tinha ligado manualmente. E Dandara continuou, agora com música, mas mantendo a energia, a coragem, a força. O salão inteiro ficou em silêncio. E Dandara continuou, com a mesma força, o mesmo brilho, agora em harmonia com o som. O salão inteiro prendeu a respiração. Não era técnico, não era perfeito, mas era real. Cada movimento vinha de dentro, cada giro tinha emoção. Ela dançava como quem se liberta, como quem finalmente pode ser. Seus braços contavam uma história de luta, seus pés tocavam o chão com reverência. Seu corpo inteiro era poesia em movimento. A plateia estava hipnotizada. Ninguém mexia. Ninguém piscava. 200 pessoas assistindo uma empregada humilde se transformar em arte diante deles. E Henrique. Henrique não conseguia desviar os olhos. Algo dentro dele estava quebrando, rachando, desmoronando. Era como assistir esperança dançar, como ver coragem em forma humana. Como lembrar que o mundo ainda tinha beleza. Lágrimas começaram a descer pelo seu rosto. Ele nem tentou esconder. Não conseguia. Porque naquele momento, ele não estava vendo Dandara dançar. Ele estava vendo tudo que ele perdeu. Tudo que ele desistiu. Tudo que ele poderia ter sido se não tivesse deixado a amargura vencer. Ela girou. Saltou suavemente. Abriu os braços para o céu. E sorriu. Um sorriso genuíno, de quem estava vivendo o sonho mesmo que fosse só por 3 minutos. A música começou a diminuir. O clímax se aproximava. E Dandara fez algo que ninguém esperava. Ela parou de dançar no centro do palco. Abriu os olhos e olhou diretamente para Henrique. Por 3 segundos, o mundo foi só eles dois. Ela olhando para ele olhando para ela. 2 seres humanos quebrados.
2 sobreviventes, 2 almas que se reconheceram. E então Dandara fez o impensável. Ela desceu do palco, caminhou até Henrique, a música ainda tocando baixinho, a plateia paralisada, o salão em silêncio absoluto. Ela parou na frente da cadeira de rodas dele e estendeu a mão. Dance comigo, ela sussurrou. Henrique ficou congelado, o coração explodindo no peito. Eu não posso, eu não... Você pode, do seu jeito, comigo. Ela manteve a mão estendida, firme, sem medo. Ele olhou para aquela mão, depois para o rosto dela, os olhos cheios de lágrimas, mas também de esperança. E algo dentro dele cedeu, algo que estava preso há 2 anos, algo que ele pensou que tinha morrido. Ele pegou a mão dela. O salão inteiro prendeu a respiração. Henrique segurou a mão de Dandara. Ela era quente, firme, real. Ele não lembrava a última vez que alguém o tocou assim, sem pena, sem pesar, apenas com humanidade. Dandara puxou suavemente. A música continuava. Ela começou a se mover ao redor da cadeira, devagar, delicadamente. Seus movimentos envolviam ele, incluíam ele. Ela não dançava sozinha, dançava com ele. Henrique levantou o braço livre, acompanhou o movimento dela no ar. Era estranho, era novo, mas era lindo. A plateia assistia em silêncio absoluto. Algumas pessoas com lágrimas nos olhos. Aquilo não era só uma dança, era um ato de coragem, de compaixão, de cura. Dandara girou, segurou as 2 mãos dele, olhou nos olhos dele e sorriu. Um sorriso que dizia: você não está sozinho, você não está quebrado, você está aqui e isso basta. Henrique sentiu algo explodir dentro do peito. Todas as paredes que ele construiu, todos os muros de amargura, tudo desmoronou e as lágrimas vieram, sem controle, sem vergonha. Ele chorou, ali, na frente de 200 pessoas, na frente de empresários, de políticos, de gente importante, e não se importou. Porque pela primeira vez em 2 anos, ele não estava sentindo raiva, estava sentindo gratidão por estar vivo, por poder sentir, por ter aquela mulher extraordinária dançando ao redor dele como se ele fosse digno disso. Dandara sentiu as lágrimas dele. Apertou as mãos dele mais forte, continuou dançando, a música chegando ao fim. Ela fez um último movimento, lento, gracioso, e inclinou a cabeça na direção dele. Uma reverência, de igual para igual, de alma para alma. A música parou. Silêncio. 3 segundos de silêncio absoluto. E então, a plateia explodiu. Aplausos atroadores, pessoas de pé, gritando, chorando, aplaudindo sem parar. Bravo, bravo! Alguém gritou. Dona Helena estava no canto do salão com as mãos no rosto, soluçando. Seu filho tinha voltado, finalmente tinha voltado. Dandara ainda segurava as mãos de Henrique. Ele olhou para ela, pela primeira vez de verdade, não vendo uma empregada, não vendo alguém inferior, vendo uma mulher incrível, forte, corajosa, que salvou ele sem nem saber. Obrigado, ele sussurrou, a voz quebrada. De nada, senhor. Henrique, me chama de Henrique. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro. O primeiro em 2 anos. Ela sorriu de volta. Henrique. Os aplausos continuaram. Dandara subiu de volta ao palco, fez uma reverência, a plateia delirou. Ela saiu rapidamente, envergonhada com tanta atenção, mas feliz, realizada. Henrique ficou ali, no meio do salão, pessoas se aproximando, cumprimentando, elogiando, mas ele mal ouvia. Só pensava em uma coisa, em como uma empregada humilde de 25 anos fez o que médicos, terapeutas e até sua própria mãe não conseguiram. Ela o fez querer viver de novo. A festa continuou até tarde, mas Dandara não ficou. Ela subiu para o quarto de empregada, tirou o vestido vermelho com cuidado, pendurou ele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque era a prova de que ela tinha conseguido, de que ela tinha voado, mesmo que só por alguns minutos.
Ela se deitou na cama estreita, exausta, mas feliz, mais feliz do que tinha sido em anos. Lá embaixo, Henrique mal conversava com os convidados. Sua cabeça estava em outro lugar. Estava naquela dança, naquele momento, naquela sensação de estar vivo de novo. Quando o último convidado foi embora, já passava da meia-noite. Dona Helena se aproximou do filho. Você está diferente. Estou, mãe. Foi ela, não foi? A Dandara. Henrique assentiu. Ela me mostrou algo que eu tinha esquecido. Que a vida não acabou. Que eu posso viver de um jeito diferente, mas ainda viver. Dona Helena abraçou o filho. Eu sabia que você ainda estava lá dentro. No dia seguinte, Dandara acordou cedo como sempre. Colocou o uniforme, desceu para trabalhar, como se nada tivesse mudado, porque para ela nada tinha mudado. Ela ainda era a empregada, ele ainda era o patrão. Mas quando chegou na cozinha, Henrique estava lá, esperando. Bom dia, ele disse. Bom dia, senhor, quer dizer, Henrique. Senta, por favor. Ela sentou nervosa. Ele respirou fundo. Eu preciso te pedir desculpas. Por tudo. Por cada humilhação. Por cada palavra cruel. Por ter sido um monstro com você. Ele olhou nos olhos dela. Você não merecia nada daquilo. Ninguém merecia. Dandara ficou surpresa. Senhor, Henrique, e deixa eu terminar. Ele continuou. Você me salvou ontem. Sem saber. Sem querer. Mas salvou. Eu estava morto por dentro. E você me trouxe de volta, com uma dança, com coragem, com esperança. Ele pegou um envelope na mesa. Eu quero fazer algo por você. Quero pagar seus estudos, dança profissional, a melhor escola de São Paulo. E quero que você pare de trabalhar aqui como empregada. Dandara arregalou os olhos. O quê? Mas eu preciso do emprego. Você vai continuar recebendo, como bolsista. Vou criar um programa para jovens com talento que não têm oportunidades. Você vai ser a primeira e vai estudar, vai se tornar a dançarina que você merece ser. As lágrimas vieram. Ela tentou segurar, mas não conseguiu. Por quê? Por que está fazendo isso? Porque você me fez lembrar que eu posso ser melhor e eu quero ser, mas preciso de ajuda, preciso voltar para a fisioterapia, preciso tentar de novo. E se você conseguiu dançar na frente de 200 pessoas, sem nunca ter tido uma aula, eu posso tentar andar de novo, mesmo que seja só alguns passos. Posso tentar. Dandara sorriu entre as lágrimas. Você consegue. Eu sei que consegue. Os meses seguintes foram de transformação. Dandara começou as aulas de dança, descobriu que tinha talento de verdade. Cresceu, evoluiu, brilhou. Henrique voltou para a fisioterapia. Era doloroso, era difícil. As primeiras semanas foram de progresso, pequenos movimentos, transferências da cadeira para a maca, exercícios de fortalecimento. Ele estava motivado, determinado. Mas na quinta semana, a dor ficou insuportável. Os médicos disseram que era normal, parte do processo, que o corpo precisava se adaptar. Mas Henrique começou a duvidar. Os exercícios eram brutais, 2 horas por dia, suor, lágrimas, frustração e os resultados, minúsculos. Ele conseguiu ficar de pé por 20 segundos com apoio, conseguiu dar 2 passos entre as barras paralelas, mas custou semanas de sofrimento. Para quê? Ele disse para a mãe uma noite. Para que tanto sofrimento? Para dar 3 passos? 4? Eu vou sempre precisar de apoio. Sempre vou depender da cadeira para distâncias longas. Filho, não desiste agora. Eu desisto sim, chega. Eu tentei, mas não vale a pena. A dor não vale 2 passos. Ele pegou o celular. Vou cancelar as sessões. Foi quando Dandara entrou. Ela tinha ido visitá-lo. Escutou tudo. Não vai não. Ela disse firme. Henrique olhou para ela surpreso. Como é? O senhor não vai cancelar nada. Não depois de tudo. Dandara, você não entende. A dor é... Eu entendo sim. Dói. É difícil. Parece que não vai valer a pena. Mas o senhor prometeu. Prometeu tentar. E pessoas como a gente não quebram promessas. Ela se aproximou.
O senhor sabe quantas vezes eu quis desistir da dança, quantas vezes eu caí no treino e pensei, eu não sou boa o suficiente, mas eu não desisti. Sabe por quê? Por causa do Senhor. Henrique ficou em silêncio. O Senhor me deu uma chance, me mostrou que eu podia ser mais. Agora é minha vez. Eu não vou deixar o Senhor desistir. Não vai acontecer. Ela cruzou os braços. Amanhã, 8 da manhã, eu vou estar aqui. E a gente vai junto para a fisioterapia. E se o senhor só conseguir ficar de pé por 30 segundos, ótimo. São 30 segundos a mais que ontem. Entendeu? Dona Helena sorriu no canto da sala. Essa menina era incrível. Henrique olhou para Dandara, para aquela força, aquela determinação, e algo nele se reacendeu. Está bem, 8 da manhã. Perfeito. Ela sorriu. E no dia seguinte, ela estava lá. E no outro, e no outro. Toda semana ela ia com ele, incentivava, comemorava cada pequena vitória, 10 segundos a mais em pé, 3 passos em vez de 2, transferência sem ajuda. Não era mágica, não era milagre, era trabalho, dor, persistência, mas estava funcionando. Aos poucos, eles se viam toda semana, ele ia assistir os treinos dela, ela ia com ele na fisioterapia. Viraram amigos, confidentes, 2 pessoas que salvaram uma à outra sem perceber. 6 meses depois, Teatro Municipal de São Paulo, lotado. Dandara ia fazer sua primeira apresentação profissional, um solo. Ela estava nos bastidores, nervosa, mas pronta. Você consegue, Dona Glória disse, ajeitando o figurino dela. Eu sei. Dandara sorriu. E então ela viu. Na primeira fileira, Henrique. Ele estava na cadeira de rodas, mas tinha 2 bengalas ao lado. Ao lado dele, Dona Helena radiante e sua própria mãe, Dona Maria, saudável, sorrindo. Dandara levou a mão à boca. Henrique tinha trazido sua mãe, tinha dado os melhores lugares. Tinha feito questão que ela estivesse ali. As luzes se apagaram. A música começou. Dandara entrou no palco e dançou. Dançou como nunca. Cada movimento era gratidão, cada giro era superação, cada salto era liberdade. Ela contou uma história com o corpo, a história de uma menina humilde que ousou sonhar, que resistiu, que não desistiu, que voou. A plateia assistiu hipnotizada, e quando ela terminou, quando fez a reverência final, o teatro explodiu em aplausos. Henrique se levantou da cadeira, apoiado nas bengalas, tremendo do esforço, mas de pé, 45 segundos de pé, seu recorde pessoal, aplaudindo, lágrimas escorrendo, orgulhoso, grato, vivo. Dandara olhou para ele, sorriu e fez algo que ninguém esperava. Ela desceu do palco, caminhou até ele, pegou a mão dele. Obrigada. Ela sussurrou. Por quê? Eu não fiz nada. Você me deu a chance, a oportunidade, o futuro. Henrique balançou a cabeça. Não. Você conquistou tudo isso sozinha. Eu só abri a porta. Você que teve coragem de entrar. Eles se abraçaram. Ali. Na frente de todos. 2 sobreviventes. 2 guerreiros. 2 pessoas que se encontraram no momento certo. Do lado de fora do teatro, meses depois, uma placa nova brilhava. Instituto Dandara Santos. Escola de Dança e Arte para Jovens de Baixa Renda. Patrocínio Fundação Família Costa. Henrique estava ali, sentado na cadeira, mas com as bengalas apoiadas ao lado. Ele conseguia dar alguns passos agora. 10, às vezes 12 em dias bons. Precisava da cadeira para o dia a dia, para distâncias longas, mas os passos eram dele, conquistados, e isso bastava. Dandara ao lado dele, diretora artística, professora, inspiração. Conseguimos, ela disse. Não, Dandara, você conseguiu. Eu só aprendi com você. Ele sorriu. Aprendi que desistir nunca é opção, que a vida continua mesmo quando parece impossível, e que às vezes a pessoa que a gente mais subestima é a que salva a gente. Ela pegou a mão dele. E às vezes, a pessoa que a gente pensa que é vilão está apenas com medo de sentir de novo. Eles olharam para o instituto. Crianças entrando,
dançando, sonhando, tendo a chance que Dandara nunca teve, mas que agora ela dava para outros. E Henrique não era mais o bilionário amargo, não era mais o homem quebrado pela cadeira. Era alguém novo, alguém melhor, alguém que aprendeu que coragem não é nunca cair, é levantar toda vez que cai. A vida tinha tirado dele a capacidade de andar. Mas Dandara tinha devolvido algo muito mais importante, a capacidade de viver. E aquela dança, aquela única dança num evento beneficente, mudou 2 vidas para sempre. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que estenda a mão e da coragem de aceitar. Se essa história tocou você, respire fundo e pense, quantas Dandaras e Henriques cruzam o nosso caminho todos os dias? Quem hoje precisa da sua mão estendida ou do seu primeiro passo? Se você acredita que coragem transforma vidas, deixe seu like agora e fortaleça essa mensagem. Comente aqui, qual foi a sua pequena grande vitória recente? E compartilhe com alguém que merece ouvir. Desistir não é opção. Vamos espalhar essa dança de esperança juntos? Seu comentário pode inspirar alguém. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias e escreva "Eu escolho continuar" nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.